Olá, pessoal, muito boa noite. Estamos aqui de novo em mais uma semana do CX Now focado em experiência do paciente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Priscila Rosseto. A Priscila ela é gerente executiva de qualidade, segurança do paciente e práticas assistenciais do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Priscila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Abrir essa semana para a gente poder falar de experiência do paciente vinculado à segurança do paciente, a práticas assistenciais, à qualidade. Eu tô bem empolgada e bem curiosa para que você compartilhe algumas coisas que a gente já vem conversando aqui, gente. Esperem que tem casos práticos e tem pontos de vista bem legais e diferentes do que a gente já viu na primeira semana. Priscila, se apresente para a gente, conte um pouquinho quem é a Priscila e fala um pouquinho para a gente também da beneficência da BP, né, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Obrigada aí de coração. Prazer aí estar abrindo essa semana com vocês. Bom, a Priscila é uma amante do cuidado. Eu sou enfermeira de formação. Estou na estrada aí na assistência já há quase 20 anos. E logo que eu me formei, eu brinquei que a gente quer ir muito para assistência, né? E eu pude experimentar assistência, e nada mais rico, eu sempre dou valor para aquele que empurrou maca na saúde. E na assistência eu comecei a ver que tinha muita coisa estranha, muita coisa diferente, e que deveria ter um jeito da gente fazer as coisas certas. E qual era a regra, né? E aí eu comecei a imbricar, sair um pouco da terapia intensiva, da cardiologia, da medicina diagnóstica e fui focar em qualidade e segurança, e aí fui por essa jornada. Estou na área de qualidade e segurança e práticas assistenciais, tive uma passagem aí pelo programa de experiência do paciente, mas eu estou nessa área focada há 10 anos. E amo muito, acho que sem dúvida é um olhar dessa jornada, dessas possibilidades que a gente tem. E a Beneficência Portuguesa de São Paulo, para mim é um orgulho estar nessa empresa, é uma instituição, o maior hospital privado da América Latina. Eu estou falando aí de 3 unidades, que nós temos diferentes perfis de atendimento, e aqui a gente hoje vai conversar um pouquinho do quanto a experiência do paciente está imbricada nessa jornada de qualidade e segurança. E aí essa oportunidade de não falar disso desassociado, de falar disso na jornada, para mim, já é um prazer e um orgulho. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Priscila. Para a gente começar, eu estou vendo que aí no fundo a gente tem uma sequência aí de 4 passos, né? E pode ter muita gente que, como eu, também não tinha tantos detalhes até você me explicar. Deve ter várias pessoas aqui assistindo a live que não sabem quais são esses 4 passos. Explica para a gente um pouquinho. Bom, eu brinco que deve estar aparecendo em algum lugar, se não está, mas é assim, IHI Forever. O Instituto Healthcare Improvement elaborou aí um processo, porque eu brinco que um projeto normalmente tem um fim, né? Aqui a gente está falando de um projeto lá atrás em que o olhar da tripla meta, né, nasceu com a tripla meta, foi garantir que a gente tivesse um triângulo equilátero mesmo, em que os 3 lados desse triângulo tivessem a mesma importância, o mesmo direcionamento e estivessem a mesma capacidade de persuadir aí o sistema de saúde. Porque a visão de que falar que qualidade e segurança deve ser uma prioridade estratégica é muito ruim, porque gera uma competição dentro das estruturas, dentro do sistema de saúde, porque aí cada um vai querer ser a prioridade estratégica. E o olhar do IHI trouxe essa visão de que todo mundo tem que entender que se eu não tiver os 3 lados, não vai funcionar. Então a gente está falando de ter a melhor experiência do paciente, porque a jornada precisa funcionar. Eu estou falando de ter resultados de saúde, resultados com qualidade e segurança, e eu estou falando, aí quando nasceu, né, na tripla meta, de ter um custo da saúde ser sustentável. E aí quando a gente olha a jornada
do paciente, a jornada dentro das instituições, isso funciona muito bem, porque falando aqui hoje da jornada de experiência, não adianta nada eu ter uma jornada aí de uma experiência perfeita dentro de um hospital, ter um cuidado ótimo, o paciente não sofrer dano, não ter nenhum evento desnecessário, tudo ser perfeito e ele vai embora de alta e está falando maravilhas aí da minha clínica, da minha instituição, e aí chega em casa, vem um boleto para ele dizendo, olha, o senhor tem que pagar uma meia elástica que custa tanto, e aí ele vai lá e fala, na farmácia custa 1/10, mas espera aí, eu não sabia, eu não fui informado. Então, quando a gente fala de balancear isso, faz esse sentido. E a última revisão, há 2 anos atrás, foi incluído o 4º pilar, porque a gente também precisa fazer com que isso seja sustentável para quem executa o cuidado. Então, adoro o slogan do alegria no trabalho, né? As pessoas precisam estar felizes lá dentro, porque trabalhar com saúde, na maior parte das vezes, é estressante, requer um dinamismo, um cuidado. Então, se eu não tiver as pessoas trabalhando com essa sustentação, isso não brinca. E eu tive a oportunidade de, há uns 3, 4 anos atrás, 2018, 2 anos atrás, e perguntar por que não virou um quadrado, então, né? Se é a 4ª métrica, e aí já falou, se é difícil fazer a roda girar, imagina um quadrado, né? Então, o desenho que eles fazem, a luz é trazer isso dentro de um círculo virtuoso, porque isso não para nunca. Mas é isso. E Priscila, lá na BP, gente, eu vou falar BP, que é a abreviação da Beneficência Portuguesa de São Paulo, então, só para facilitar, eu vou falar BP. Como é que vocês estruturam essa questão de segurança, de qualidade, de práticas assistenciais, experiência do paciente? Como é que isso tudo convive, para a gente poder aprender um pouco com a estrutura de vocês ou o modelo operacional de vocês? Eu acho que precisa estar claro que a gente está falando de processos que são muito imbricados. Então, acho que, sem dúvida, a sinergia de informações, de geração de cuidado é uma parte muito importante. Precisa estar claro no processo de governança clínica das instituições de saúde como esses pilares se encontram. Para começar, aí eu vou fazer à luz da sua publicação hoje, no LinkedIn, em que a gente não está falando da entrega de um mimo, a gente está falando da entrega de um cuidado. Então, a experiência do paciente precisa ser a entrega de um cuidado confiável. Então, nós estamos aí numa jornada em que a gente está numa jornada de alta confiabilidade. Nós começamos aí uma jornada de alta confiabilidade, porque a gente entende que a gente precisa ter processos confiáveis para que a entrega do valor, a entrega do cuidado seja ajustada. Então, acho que esse é o nosso caminho para que a gente não fique repetindo aquelas palavras sem eco, né, ou que elas ecoam, mas estão vazias, elas precisam estar sustentadas. Muito bom. Quando a gente, e aí é muito a sua opinião, né? O que compõe, quando a gente fala de experiência do paciente, e um olhar centrado na pessoa, centrado no ser humano, quando a gente fala do dia a dia mesmo de uma experiência do paciente? Hein? Eu entendo que quando a gente fala de cuidado centrado na pessoa, tem uma coisa que, para nós, já começa difícil na saúde, que é o trabalho colaborativo. Nós fomos criados em estrutura, quando eu falo criados e formados, em estruturas que trabalham o seu pedacinho, né? E aí, eu vou falar aqui, olhando os outros corpos profissionais que a gente brinca, mas assim, a enfermagem, a farmácia, a Nutri, elas foram criadas para entender o componente do cuidado de cada uma, e o médico, por si só, ele foi criado por uma atuação autônoma. Então, quando a gente prevê que, para entregar um cuidado centrado na pessoa, eu preciso que essas pessoas trabalhem colaborativamente com o paciente, construindo um plano de cuidados, adaptado sempre, e aí vai a diferença do cuidado centrado na pessoa, porque eu não estou mais falando só do paciente,
ele precisa estar adaptado naquele núcleo, né? Ele precisa estar adaptado para o paciente, para a família, para aquela pessoa que vai cuidar, porque senão ele não vai ser entregue adequado. Eu gosto sempre de dar o exemplo na saúde, para quem não for da saúde, eu vou tirar do tecnês. A gente tem um protocolo de prevenção, eu estou dizendo nos sistemas de saúde, que é o protocolo de prevenção de broncoaspiração. Esse protocolo prevê que os pacientes não corram o risco de, literalmente, ter uma pneumonia aspirativa, né, o que ele ingere vá para o pulmão, ou que ele engasgue, que ele possa aí ter uma broncoaspiração que a gente chama maciça e chegar a óbito. A gente tem casos que pacientes vão a óbito por broncoaspiração. Esse protocolo é lindo, é desenhado a muitas mãos, e a gente fala, venci a barreira, cuidado, centrado na pessoa, desenha um protocolo lindo, a fono intervém, a nutrição intervém, o médico, aí você fala, nossa, que orgulho. Aí você vai lá para onde o cuidado é entregue. E aí eu estou numa unidade de internação, por exemplo, que eu tenho 10 pacientes e 4 deles têm esse risco de broncoaspiração. E aí, como o nosso processo de trabalho não é integrado, eu não faço as escalas dos profissionais baseado no risco dos pacientes, porque é cabeça, né? Seleciona a cabeça, quantas cabeças por leito. E aí, quando a gente fala sempre que eu não otimizo esse cuidado centrado na pessoa, eu dou o azar desses 4 pacientes caírem com um técnico, um auxiliar de enfermagem. Isso pressupõe que ele dê líquidos espessados, quer dizer que naquela forma normalmente de gelatina, os fonos vão me matar, que tem pudim, gelatina, eu nunca me acerto com aquilo. E aí, imagina ele ter que dar durante 6 horas do seu plantão para esses 4 pacientes a aguinha de colher. Ou ele não vai dar, ou ele vai dar mais ou menos, ou um vai receber e o outro não. E aí, como a oportunidade entregue a essas pessoas, como eu treino o acompanhante, por exemplo, a ofertar água, isso é o cuidado centrado na pessoa. É como eu saio lá do escritório no ar-condicionado e consigo enxergar como os protocolos se desenvolvem nas entregas. Acho que é esse o grande diferencial, é parar de pensar no cuidado centrado no sistema de saúde, o que é melhor para o médico, para o enfermeiro, o que é melhor para a instituição, e passar a olhar as pessoas que estão lá trabalhando colaborativamente para formar esse cuidado. Legal. E em algumas falas que você trouxe aqui, Priscila, você trouxe muito a questão da importância da jornada do paciente, né? Que de ponta a ponta ela precisa ser uma boa experiência. Quais são, o que você enxerga em termos de jornada do paciente quando a gente pensa assim que o paciente cada paciente pode ter suas necessidades individuais, ao mesmo tempo que todos podem passar pela mesma jornada, né? Como é que isso casa quando a gente está falando de experiência de paciente? Eu acho que tem um diferencial importante que é a gente entender primeiro os nossos pontos de contato, porque a experiência hoje em dia ela já pode ser muito automatizada e identificada a partir dos diferentes pontos de contato, aqueles primeiros pontos em que a gente capta as necessidades que são mais emergentes, mais urgentes. Ah, Priscila, isso não é possível. Eu estou falando basicamente de entender, por exemplo, numa unidade ambulatorial, uma unidade oftalmológica que atende aquele paciente que vai de 7 anos de idade até 90 anos. Uhum. Mas eu, no primeiro contato, vou identificar, por exemplo, se é um paciente idoso, tem dificuldade de deambulação. Será que a experiência desse paciente, que vai dilatar lá a pupila, ser atendido no segundo andar da clínica, que tem escada, e eu nem estou falando de acessibilidade, de lei, eu estou falando da experiência mesmo dele, vai ser a mesma do que eu oportunamente identificar, opa, esse paciente tem mais de 60 anos, mais de 70 anos, olha, ele tem dificuldade de deambular. Gente, vamos atender os pacientes com esse perfil no andar de baixo, porque pode ser, é prevalente que eu use esse método, por exemplo, para dilatar a vista do paciente, e ele pode sofrer uma queda. Então, acho que também tem isso, a gente já entender aquilo que eu posso fazer no atacado. A jornada pressupõe, sim, identificar a individualidade, mas, gente, ninguém é
bobo. A gente tem que capturar a jornada daquilo que é varejo com aquilo que é atacado. Aquilo que é no atacado eu já vou fazer de cara. Então, eu já vou eliminando essas barreiras. E acho que a gente falava disso há pouco, acho que na saúde, especialmente, né, em serviços de saúde, a gente demorou mais para entender essa jornada, né, essa captação, porque tem múltiplos atores com múltiplos olhares, e a gente sempre acha que a entrega da experiência é feita por aquele que está com o paciente, e não é. É com quem está no sistema, porque a menina que emite o boleto lá, ela está lá na experiência do paciente. A pessoa que fechou a porta do carro de qualquer jeito, na hora que entregou o carro, ela está na experiência. Então, faz esse jornada, mesmo que eu não esteja lá entregando de cara para o paciente. Acho que esse é o grande diferencial. Agora, Priscila, quando você fala em pontos de contato e você pega uma jornada, por exemplo, uma jornada de internação que tem vários pontos de contato, pessoas ou sistemas ou uma comunicação visual e tudo mais, quando a gente fala de pessoas, de profissionais dentro de uma instituição de saúde, tá? Não estou nem perguntando da BP, não. Como é que a gente garante o mesmo olhar de cada uma dessas pessoas para a experiência do cliente, ou mesmo para a segurança, ou mesmo para a qualidade, ou seja, independente do tema, como é que a gente garante essa consistência de olhar? Eu vejo um grande diferencial, e a gente tem uma das publicações do Picker que fala bastante disso, né? Que a gente está falando da jornada, que eu estou interagindo entre as pessoas, os processos e os sistemas. Se eu esperar que as pessoas sustentem a experiência, já começou errado. Porque lembrar que a experiência também tem experiência de quem está entregando o cuidado. Então, eu nunca vou ter o mesmo paciente. Vamos supor que eu, Priscila, estou internada numa unidade de internação, só num dia eu vou passar por 4 equipes. Eu não vou garantir que as pessoas sustentem aquela experiência nas minhas 24 horas com o mesmo sorriso, mesmo cuidado na hora de funcionar o acesso. Eu tenho que identificar nessa jornada aquilo que é processo, e aí está o problema, nós somos ruins de processo. E aí eu deixo lá na pessoa, foi o fulano, foi o ciclano, e aí a gente deixa de olhar o processo, olha as pessoas, e claro, não é que o ser humano acordou e disse, hoje eu vou errar a punção, não é isso, mas qual que é o processo? O processo eu tentei puncionar uma vez, não consegui, num adulto eu vou funcionar a segunda. Isso é um processo. Eu não consegui na segunda, eu vou escalonar para uma segunda pessoa fazer a terceira punção. Não é querida, eu vou tentar pegar a sua veinha porque ela é bailarina. Cara, não vai dar, porque a pessoa não sustenta, eu preciso do processo. E aí os sistemas vêm para trazer isso para o dia a dia de forma a automatizar aquilo que pode ser automatizado. Porque aí eu sempre brinco que processos vão fazer o recheio do sanduíche das pessoas e dos sistemas, porque eles precisam garantir essa interação. A gente passou na saúde, quando a gente começou com as jornadas de automatização de prontuário, de migrar para os prontuários eletrônicos, a gente teve uma dificuldade importante das próprias pessoas dizerem porque agora a assistência vai olhar no computador. Tá bom, mas ela olhava no papel, gente. Eu estou dando um processo seguro, eu não posso mecanizar esse processo, mas eu estou tornando um processo mais seguro, estou tornando um processo aquilo que era o papel. Então, acho que a gente precisa fazer esse recheio, deixar os processos sustentados, e aí as pessoas e os sistemas vão fazendo esse guarda-reio para a gente conseguir caminhar junto. Muito bom. Priscila, a gente recebeu uma pergunta aqui da Fabiana Dutra. Existe um novo modelo de planos de saúde chamado de assistência primária, um olhar mais próximo do paciente antes de ir para o hospital. Como é esse modelo para as redes de hospitais? Eu nem sabia que existia. Eu acho que, assim, vamos só dar nome aos bois, que na verdade não é um novo modelo de planos, e aí eu não tenho nenhum conflito de interesse com isso, é o entendimento de que a atenção primária sempre existiu. A gente tem algumas oportunidades em priorizar a atenção primária
garantindo que a pessoa tenha o cuidado que é primário no local certo. Então, a gente tem uma coisa que é maravilhoso para a qualidade de segurança, que é o cuidado no local certo, no momento certo, é o cuidado adequado, é o cuidado sentado na pessoa no momento oportuno, a gente chama. E aí eu deixo para atenção secundária ou terciária, que são os hospitais, aquilo que é da terciária. Isso faz a gente pensar no novo modelo de atuação, por exemplo, os departamentos de emergência. Quem é que vai para o departamento de emergência? Em que momento, se eu tiver lá a atenção primária adequada? Aquele doente que vai ser visto no momento oportuno para controle, por exemplo, da hipertensão, ele tem menos risco de parar no pronto-socorro com uma crise hipertensiva. Então, é esse entendimento. O que é papel? Eu sempre brinco que a gente tem que pensar em papel e responsabilidade. Qual é o papel da atenção primária? Qual é o papel da secundária? Qual é o papel da terciária? Acho que esse modelo, na verdade, novo que a gente está falando, é um modelo de produtos centralizados nessa atenção que já existe há bastante tempo, e não um modelo novo de atenção. Essa atenção já é separada, a gente só está dando papéis e responsabilidades, e aí os serviços estão se focando nesses processos. Ela agradeceu, falou: Priscila, parabéns, quanto conhecimento e experiência. Muito bom. Obrigada. Agora, Priscila, o que você tem mais visto de erro que as instituições de saúde estão cometendo, e aí no geral mesmo, que elas estão cometendo quando a gente fala de segurança do paciente, experiência do paciente, práticas assistenciais? Onde que você acha que está o grande desafio, porque a gente está errando muito? Eu acho que, de verdade, é trabalhar isso departamentado. Não departamento que eu estou falando em departamentos diferentes, mas assim, a gente não pode passar com a onda, agora é a onda da experiência, porque agora é a onda da segurança, porque agora... E aí, cara, quem está lá na ponta, quem entrega o cuidado, ele não sabe para onde ele tem que correr agora, porque agora eu tenho que fazer o 5 certo da medicação, porque agora eu tenho que falar desse jeito com o paciente. A gente separa tudo. A gente precisa, e aí eu sou uma apaixonada. O Jason trabalha muito essa fala de que, se a gente entender que esses atores, eles não têm chapéus diferentes, né? Não é agora o chapéu do custo, agora o chapéu da experiência, o chapéu da qualidade. Esses atores que entregam o cuidado, eles precisam ter esses drives acesos. Claro que a pessoa que está lá no caixa fazendo a cobrança de um pagamento, não é que o drive dela é exclusivo financeiro, mas o papel que ela exerce é esse. Isso não deixa ela ter o direito de não tratar o paciente adequadamente, não perceber que o paciente fez uma queixa. E por isso que eu, de verdade, gosto de programas de experiência do paciente, não de áreas de experiência do paciente, porque a experiência passa por essa jornada, é muito clara, né? Do que a gente está falando desse programa, dessa estrutura, do olhar não direcionado, esse pessoal aqui vem falar esse pedaço. A gente está falando dessas oportunidades, às vezes. E eu tenho uma história muito legal, antiga, não vale olhar todos os hospitais que eu passei, porque vocês também não vão conseguir identificar de onde é, mas assim, é real. E se tiver alguém desse lugar, vai lembrar. Tinha um paciente que ele era poeta. E aí, ele ficou internado 3 meses. E ele resolveu escrever poesias para as pessoas que cuidaram dele durante essa jornada. E assim, a experiência dele era maravilhosa. Ele fez a entrega, ele escreveu à mão, porque assim, né, ele teve a oportunidade, ele entregou para o diretor do hospital, e aí só pediu cópia porque ele queria publicar. Eu nem sei se ele publicou, mas ele, assim, foi lindo, a gente achou o máximo, levou lá o livro para todo mundo ver, sem ter lido, porque era um livro desse tamanho. Quando a gente foi ler, Jesus, era transferência para UTI, era falha na assistência, porque aí ele falava, quando eu engasguei, porque eu comi não sei o que eu trouxe do hospital e eu trouxe escondido, e eu falei para ciclano que eu trouxe escondido, que eu estava com vontade de comer. Porque eu fiz isso assim, assim, e quando eu tive o problema na unidade de internação, demoraram muito para eu ser transferido, mas
fulana ficou do meu lado, me deu a mão. Priscila, acho que está cortando um pouquinho. Experiência dele foi ótima. Mas isso um gente aqui no back-office olhar aquela experiência e tirar a oportunidade. Melhorou? Não, só vou te pedir para... A gente chegou até a parte que ele estava contando de coisas que estavam acontecendo e que vocês não tinham lido, e na hora que vocês foram ver, tinha um relato de várias coisas da comida e tal. Aí parou aí. Aí depois a gente não entendeu mais. E aí, então, o que acontece? A gente foi ler assim, com os olhos de quem quer ver. Essa é a primeira coisa. Para trabalhar nessas áreas todas que a gente está falando, precisa ter o olho de quem quer ver. Porque se é para fingir que viu, não está no lugar certo. A gente foi olhar com o olho de quem quer ver. E assim, a experiência dele foi maravilhosa. Mas isso não deixa de eu ter oportunidades dentro dessa experiência para tirar e trabalhar, porque lá dentro estava cheio de evento diverso. E não é que eu não vou comemorar que a experiência dele foi boa. A experiência dele foi boa, vírgula, eu tenho essa lista de eventos adversos que eu tenho que tratar, porque pode ser que o próximo não dê tão certo. Então, eu preciso andar com isso junto e tirar dessas oportunidades a melhoria de processos, né, para a gente sustentar isso. Muito bom, muito bom. E, Priscila, você falou em alguns momentos aí da questão de dados, de tecnologia. Como é que você está vendo a parte de dados e tecnologia ajudando a questão de experiência do paciente, de segurança e tudo mais? Como é que está esse estágio hoje nas instituições de saúde? Eu acho que a gente está no momento oportuno de entender o quanto ciência de dados veio para ficar e sustentar a assistência mais segura. E quando eu falo assistência mais segura, eu estou falando de processos que possam, por exemplo, dar alarmes antes da atuação profissional, um alarme de alergia. Eu estou falando não só de prontuário, mas eu estou falando de atendimento à distância, eu estou falando de olhar os dados, identificar oportunidades de trabalho. Eu estou conseguindo identificar processos e acho que as instituições estão se movimentando para isso. E, sem dúvida nenhuma, a gente está na melhor hora para a gente olhar essa ciência, que é a ciência baseada em dados, né? Mas transformar ela num cuidado seguro, num cuidado custo-efetivo, porque daí a gente tira, para fechar essa rodinha aqui, a gente tira oportunidades de custos desnecessários. E alguém vai pagar a conta. Não vem com essa aqui, não é fulano, é ciclano, não sou eu tenho seguro saúde, plano. Alguém paga a conta, e quando alguém paga a conta é o sistema. Então, acho que a ciência de dados, o olhar desses dados está no momento oportuno da gente passar esse momento e usar esse resultado, que também, vamos só lembrar que não pode ser um bando de dados, precisa ser um banco de dados. Porque fulano colhe de um jeito, fulano... E hoje em dia a gente já tem estruturas aí, então a gente tem modelos de trabalhar os PROMs, os que são aí os resultados de desfechos, que a gente olha oportunidades, os prêmios de experiência, então indicadores que a gente possa usar para o dia a dia dos nossos serviços. E você sabe que você está me lembrando, a gente já teve experiência aqui, como eu comentei com você, em algumas instituições de saúde, né? E uma das coisas que mais me chamava a atenção e que eu não tinha esse olhar, mas é um olhar muito técnico do negócio e que é importante, mas me gerou um certo conflito, que é a questão de giro de leito. Que para a gente, como paciente, a gente olha, não, eu quero ter o meu leito ali, o meu quarto e tal, e na hora que eu estiver preparado para sair, eu saio, mas a questão dessa gestão através de informação, né, de uma tecnologia, que mostre leitos disponíveis versus não disponíveis, ou os que vão estar disponíveis e tal, ele pode impactar toda a experiência de pacientes, tanto de quem está no leito, de quem está esperando, de quem ainda não, quem estava programado chegou e não está disponível. Como é que a gente equilibra isso, essa questão de, na perspectiva de quem está no leito, a boa experiência, que eu saia na hora que eu estiver preparado? Eu acho que tem uma coisa disso que você falou, que é quase que um mantra. Se a gente pensar que para a maior parte das doenças, eu vou falar assim,
um modo bem grosseiro, tá? Mas assim, para a maior parte das doenças, a gente já tem as trilhas que a gente chama, né? E aí podem ser os protocolos, diretrizes clínicas, linhas de cuidado, o nome que a gente for dar, tem diretriz para isso, mas independente disso, eu já tenho essa trilha. E a trilha é de verdade uma trilha que vai me dizer assim: olha, a pneumonia adquirida na comunidade, essa pneumonia comum, é esperado que os pacientes fiquem de 72, né, de 2 dias, 3 dias, até 5 dias internados, façam a transição do antibiótico que está no acesso venoso para VO e vai embora. Então, eu começo a marcar essa trilha, ela vira um trilho, não do ponto de vista de que com 5 dias você não está bom, você vai para a rua, mas ele tem que virar um sinalizador de que, olha, a Cláudia está com uma pneumonia, a expectativa é 5 dias, nós estamos no quarto e eu ainda não tenho previsão de alta. O que está acontecendo com a Cláudia? E aí eu vou entrar na jornada e eu vou olhar por que a Cláudia complicou, teve uma lesão por pressão, ela caiu, quebrou o fêmur. O que foi que aconteceu? O antibiótico, eu precisei trocar. Aí eu vou agir na exceção. O que a gente normalmente faz é deixar aberto. E aí, controlar o inesperado é difícil, porque tem uma diferença, e a gente falou disso também, de comparar as experiências, né, da saúde com as outras, mas se você pensar no quarto do hotel, se você não chegar lá meio-dia para liberar o seu quarto, você vai pagar, ou sua malinha vai estar lá esperando. E você não vai fazer isso no hospital? Então, você precisa ter essa comunicação, mas baseada em dado, que volta à sua pergunta anterior. Se eu não tiver isso marcado, não vai dar. E quando a gente viu isso e a importância disso até para a experiência? Quando a pandemia chegou, a gente não sabia quanto tempo, a gente tinha a expectativa de 10 dias de UTI, a gente tinha expectativa de 3 dias, e aí começou-se a montar rapidamente quem já trabalhava com banco de dados focado nesses doentes de terapia intensiva já começou a identificar. Paciente chegou com gravidade X, e aí a gente também aprendeu que o Covid não dá para medir com qualquer score, é esperado tanto tempo de internação. Olha, quando ele vai, é esperado, pode ser que ele tenha um retorno na UTI por esse motivo, mas a gente aprendeu. E a discussão até hoje é terça, né? Ontem, na reunião da OMS, o Tadros, eu adoro o nome deles, Adhanom, acho tão bonito, quando falou da OMS, da segunda onda, ele fala muito dessa expectativa também do aprendizado, porque aí a gente começa a apertar o guarda-reio, a gente começa a tratar adequado, a gente começa a melhorar o cuidado. Então, eu acho que isso centrado em dados vai resvalar na experiência, por isso que é sempre um círculo. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui, Priscila, que é Genilton Quintino. BP tem hoje um núcleo de feridas complexas? Eu não entendi, eu espero que você entenda, porque eu não conheço isso aqui. A gente... de feridas complexas? Obrigada, Genilton. A gente tem modelos de atuação diferenciados. As lesões por pressão, eu acho que a gente tem aí uma parte de lesão por pressão e a gente tem outras partes de doenças aí relativas que interferem nesse cuidado, e sem dúvida essa avaliação diferenciada para a complexidade, sim. Acho que tem uma oportunidade... Eu vou assumir aqui, Priscila, minha leiguice nesse tema, eu realmente não entendi a pergunta, e a gente pode ter várias pessoas aqui que não entenderam, não vão entender porque vão assistir depois, então, por favor, me dê uma aula em relação ao... O que é essa unidade de feridas complexas? A gente tem oportunidades, assim, não é nenhuma unidade, tá? Na saúde, a gente tem alguns cuidados que a gente fala que são cuidados continuados e complexos. Algumas lesões, sejam elas de causa externa, por exemplo, uma queimadura, necessita de um cuidado diferenciado. Então, é uma lesão complexa que precisa de um cuidado diferenciado. Alguns serviços se especializam nisso. A gente tem outras lesões causadas, por exemplo, por infecção de sítio cirúrgico, né? Depois da cirurgia, a pessoa tem lá uma infecção e pode causar uma ferida complexa. Então, a gente tem oportunidades nessas lesões de dar um cuidado diferenciado e complexo. E acho que tem um ponto importante nessa sua pergunta,
que é o quanto isso traz a experiência do paciente, porque a gente tem um desvio, e aí eu vou puxar a sardinha para o tema de hoje, mas algumas lesões, eu estou falando assim, lesões de causa hospitalar, tá? Eventos adversos, não são esperados. Ninguém sai de casa para ter uma lesão por pressão, por exemplo, num grau alto, que a gente mede por grau, né? Quanto maior o grau, pior a lesão. E lesão por pressão, eu sempre brinco, as minhas colegas enfermeiras sabem disso. Lesão por pressão é um indicador de experiência do paciente, gente. Ela, por si só, representa, é o melhor indicador para essa rodinha aqui. Porque são lesões que impactam na experiência. Você imagina você ficar com uma lesão, uma ferida, falando português claro, uma ferida, por exemplo, na região sacra, aqui que você não consegue sentar. Ele impacta na qualidade e segurança, porque ele está relacionado a um evento adverso, ele impacta em custo, porque aí o manejo curativo, alguns equipamentos, por exemplo, para fazer pressurização, não vou falar o nome, porque senão eu vou falar o nome da marca, eu nunca lembro o nome certo do produto, mas tem um equipamento para isso, e ele vai impactar no cuidado. Você imagina cuidar desse doente com essas lesões complexas. Então, quando a gente fala de experiência, e disso está sempre atrelado, é disso que a gente está falando, com esse olhar. Muito bom, muito bom. Agora me vieram duas perguntas aqui. Uma, a gente já teve uma conversa antes da gente entrar, que é justamente que você trouxe, porque a gente não precisa comparar a experiência com outras empresas, outras instituições e tudo mais. Um ponto que é muito interessante que a gente estava falando antes de começar, gente, é que quando a gente fala de uma experiência na Disney ou uma experiência em qualquer estabelecimento que você queira ir, desenhar essa experiência é um foco. Agora, na hora que a gente fala de experiência do paciente, que não só eu como paciente, mas talvez meu familiar, alguém que vai cuidar de mim também vai ter uma experiência, a gente não quer vivenciar essa experiência, né? Se a gente pudesse não passar por essa experiência, seria o ideal. Como é que a gente trabalha esse psicológico, tanto da família, do paciente, quanto, olha, você não gostaria de estar passando por isso, mas precisa? Acho que tem um ponto importante, claro, sem dúvida, uma das maiores causas de problemas relacionados a esses 4 pilares está relativa à comunicação, né? Como a gente não experimenta essas trilhas, o que é esperado ou o que é disponível, a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando do sistema de saúde do ponto de vista dessa entrega, né, desses serviços, né? Porque eu sei que se eu vou para a Disney, eu fico lá 1 hora na fila para entrar na Space Mountain, por exemplo, eu sei que eu tenho 1 hora de fila, vou entrar na Space Mountain, vai levar 3 minutos e eu vou sair. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma fila de emergência, departamento de emergência, que a gente comentou há pouco, eu tenho diversas interações. Primeiro que eu estou com uma situação diferente, né? A minha experiência, a minha percepção do contexto já é diferente. E aí eu tenho diversas interações, e por isso que a experiência do paciente fala muito que a jornada, né, da experiência do paciente conta do antes, do durante e do depois, mas ela está atrelada àquilo que você experimenta. Então, é óbvio que vão ter pessoas, e também não vamos dizer que todo mundo que vai para a Disney fica feliz de esperar 1 hora na fila, mas até nessa oportunidade você experimenta diferenças, né? Não, eu vou dar a experiência da Disney porque a gente está falando, mas usem isso para qualquer experiência. Você esperar na fila 1 hora, tenho 2 filhos, você esperar 1 hora na fila de um brinquedo na Disney que eles querem ir é uma coisa. E esperar numa fila de 1 hora, ou pode levar 40 minutos, de um brinquedo que eles não estão nem aí, é porque o pai e a mãe querem, a nossa experiência, porque a interação entre essas pessoas é diferente. Então, faz diferença essa interação, e que muitas vezes a gente não tem isso desenhado. Eu volto a falar no processo, eu não tenho isso definido. E aí eu entrego para a pessoa que está lá entregando o cuidado, a experiência, o atendimento na recepção. E aí fica difícil essa comparação, né? Porque quando eu vou lá no supermercado, eu sei que eu posso ir lá e comprar o produto. Eu quero o presunto da marca X. Não tenho da marca X, eu posso ir para Y, eu posso ir para... Eu posso desistir num outro supermercado. Algumas pessoas não têm essa oportunidade de mudar de serviço, de mudar de provedor, né? Eu estou falando de mudar, por exemplo, do médico que atende. Então, isso faz diferença no cuidado. Por isso que eu sou apaixonada
por olhar as experiências, mas elas precisam traduzir o cuidado que é entregue, porque senão eu vou comparar essas filas que são incomparáveis. Não compara a fila da Disney com a fila de um pronto-socorro. Muito bom, muito bom. Priscila, a gente tem mais uma na verdade, a gente tem mais uma pergunta aqui do Sávio, que ele está falando: Cláudio, estou iniciando ajudar um hospital de CX com o CX deles, né? É uma experiência nova para a nossa equipe. Você acha que CX é um evento desenhado com a mesma linha? Não, acho que é PX, é um evento desenhado com a mesma linha de CX do paciente? Você acha que CX e PX, para mim, é a mesma coisa? Pelo menos em termos de metodologia, tá? Eu acho que sim, que é a mesma. No ponto de vista do método, você vai usar as mesmas ferramentas. Por isso que você não vai dizer que é obrigatório que seja alguém da assistência que vai fazer PX, não é isso. Precisa que alguém entenda o método. E eu falava isso hoje, por exemplo, quando a gente está falando de ciência da melhoria. Eu vou discutir num time de especialistas em lesão por pressão. Eu não sou especialista de lesão por pressão, apesar de ser enfermeira, eu não entendo o básico disso. Mas eu tenho que conhecer o método. Então, eu acho que conhecendo o método, você consegue aplicar com um diferencial que, de acordo com o nicho de mercado que você for, ou de serviço, porque eu não digo nem que muda só entre mercados. Eu estou falando que eu vou olhar como eu faço na entrega de produtos lá numa loja de celulares. Mas eu não posso comparar com um hospital. Tá bom, mas eu não posso comparar um hospital com um ambulatório, com um laboratório que atende pacientes diretamente na rua. Dentro da saúde, eu tenho experiências diferentes. Então, eu preciso ter um método. Eu sabendo o método, e aí a minha única briga é essa. Não dá para ir para essa área sendo amador. E essa área, eu estou dizendo a área de qualidade, segurança, prática, experiência. Porque by the book é lindo, mas eu preciso interagir isso com a prática, eu preciso conhecer essa estrutura, porque senão eu fico dando murro em ponta de faca e não consigo entregar, né, o resultado. Muito bom, muito bom. E isso faz todo sentido, né? A gente passou 8 meses dentro de um hospital e é muito diferente. Se você pegar dentro de um hospital, a jornada no pronto atendimento, a jornada na internação, a jornada na oncologia, a jornada nos exames laboratórios, é totalmente diferente. E quando eu falo totalmente diferente, não são só as etapas, não. É a expectativa do cliente, do paciente em relação àquela jornada. É totalmente diferente. E assim, eu brinquei com você na nossa conversa que faz uma diferença seu conhecimento sobre o assunto ou sua interação. Eu e meu marido somos da área da saúde, em áreas completamente diferentes. E eu, alguns anos atrás, sofri um evento adverso prévio, um exame feito num laboratório, estava errado, eu não tinha indicação de fazer a cirurgia que eu fiz. E aí, no pós-operatório imediato, eu sofri um evento adverso grave, eu choquei, precisei de um atendimento, e eu era conhecida naquele hospital. E assim, eu não estou dizendo de nível hierárquico, não, mas as pessoas sabiam quem eu era, me conheciam. E me verem naquela situação era nítido, e aí faz a diferença, até no mesmo setor. Foi óbvio que eu tinha que dar errado, né? Foi na passagem de plantão. Então, assim, a técnica que veio me atender, que era da noite, que não sabia se era de comer ou de beber, era a Priscila, ela me atendia com uma destreza, com direcionamento, e a técnica enfermeira da noite e a técnica enfermeira do dia, que estavam na passagem, que não tinha dado nem tempo de passar, né? Era meu primeiro dia no hospital, foi durante a intercorrência, elas estavam acometidas com essa interação comigo pela preocupação do que estava acontecendo, porque ninguém sabia a que nível eu estava, né? Eu tive uma hemorragia, e aí o meu desespero, olhar para a cara do meu marido, que é técnico, né? Ele é da área da saúde, a preocupação dele me fazia saber que eu estava numa situação crítica. E aí eu fui transferida para uma UTI. E aí, na UTI, as pessoas que estavam comigo, eu fiquei 2 dias na UTI, as pessoas que estavam comigo me diziam assim, quem não era da saúde, tá? Minha irmã, meu marido, que não eram assim desse dia a dia de atendimento.
nossa, como o cuidado na UTI é frio, né? Nossa, a experiência da UTI. E eu falava, cara, eu tô no melhor lugar que eu poderia estar, porque aqui eu tô tendo cuidado técnico. Então não é que não me fazia diferença eu estar lá e ser atendida, receber bombom, chocolate e cafés não sei das quantas e cartões, não. Mas aqui na UTI, a minha experiência com o paciente foi a melhor experiência que eu pude ter. Eu tinha as informações, então, enquanto as pessoas que estavam comigo, né, nessa UTI, meus acompanhantes, falavam para mim assim: nossa, mas precisa discutir com você essa situação. Eu falei: claro, eles sabem do que eu estou recebendo, para mim é importante. Mas, nossa, isso me deixa ansiosa. Não, mas para mim não, eu sou o paciente, né? Para mim é importante. Faz diferença ter essa relação, faz diferença essa oportunidade de experimentar. Então, eu sempre brinco que aquilo que a gente puder tratar em processos e sistemas no atacado garante que o cuidado feito pela pessoa seja direcionado. Se a gente aprender isso, e quando a gente experimenta isso, eu já tive a experiência de experimentar isso sendo entregue, faz uma diferença importante, porque você se sente segura. Você sabe que você está numa situação crítica, mas você se sente segura. Então, isso acontece, por exemplo, com o monitoramento remoto que a gente falou lá atrás da tecnologia, né? Então, isso traz uma segurança, por exemplo, agora na era Covid, o quanto você vai conseguir aquele acesso remoto, a pessoa vai te atender, vai te fornecer dados e vai te dizer, olha, espere tanto. Oportunamente, as pessoas começaram a aprender a usar dispositivos, né, de saúde, mas também precisava saber o que fazer. Eu sempre brinco, não adianta dar o oxímetro. Eu quase infartei quando meu pai teve Covid, porque me ligava e falava assim, porque ele está saturando 89. Eu falava assim, dedo tá limpo, tá seco, se ele está respirando bem, está sentado, confere isso. Aí dava 5 minutos, não, lavou a mão melhor, porque, olha, é um infravermelho, tem uma interação. Então não adianta sair distribuindo oxímetro para todo mundo. Você precisa ativar o paciente. Ativação de paciente não é simples, não é para todo mundo. Eu preciso saber como ativar, eu preciso informar, eu preciso comunicar. Isso vai fazer diferença na experiência. E não só o olhar segregado. Agora, Priscila, você comentou, teve uma fala que você trouxe, que você falou, a gente não experimenta um processo, né? Não tem como você experimentar todos os processos, a não ser que você vire paciente de todas as frentes, espero que não, mas você não experimenta, né? Ao mesmo tempo que a gente precisa otimizar esses processos, ou seja, eu tenho um processo, né, seja ele específico ou na massa mesmo, mas eu preciso acompanhar e otimizar isso. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês garantem esse olhar sem vivenciar? E aí está a grande chave de gestão por processos na saúde. Eu preciso de alguém que entenda o método de mapear processo e alguém que seja do chão de fábrica. Não adianta mapear processo, e alguém falou essa semana, ou publicou, e eu vou atrás depois e te mando. Mapeamento de processo é mapear a realidade lá no chão da fábrica. Não adianta mapear processo com o sonho do gerente, de que ele acha que o processo é lindo. Não, eu quero ir lá. Muito bom. E isso é legal porque quando você tem processos que são dependentes de muitas estruturas, eu vou dar meu exemplo com transplante. Eu experimentei uma avaliação de processos com esse olhar de entender aí a cadeia. Imagina você fazer transplante renal com um doador cadáver. Não dá para você dizer assim, olha, vai ter um doador cadáver dia 4. Não dá, né? O telefone. Esse é o processo bonito de você fazer experiência. Porque você tem lá, o telefone toca e você vai acompanhar. Então, como que a gente fez nessa época? Bom, a gente ficou com o telefone pareado. Quando tocou o telefone da transplantadora, tocou o nosso telefone, quanto tempo chega no hospital e vamos olhar, né? E aí surgiu a grande interação da história de mapear processo e parar de fazer o que os outros mandam, porque fulano acreditação tal pediu, ciclano acreditação. Eu tenho que ter lateralidade. Tá bom. Eu recebo do doador, né, cadáver, o rim direito. Gente, eu vou implantar o rim, o transplantador vai lá colocar. Se o paciente precisa fazer a substituição dos 2 rins, ele vai decidir na hora qual que ele vai trocar. Não adianta eu dizer que eu vou marcar antes a lateralidade. Não vai, é na hora.
E aí eu fico lá do escritório dizendo, não, tem que marcar lateralidade para transplante. Tá bom, você já foi ver como funciona? Então, se você não tem essa oportunidade, deixa quem faz isso no dia a dia, por isso que você precisa ter as pessoas dos métodos e as pessoas que fazem. Isso vai dar match. Se a gente ficar tentando lá do ar-condicionado desenhar o processo sem acontecer, ou com o sonho do gerente, que quer que seja assim, ninguém quer ter filho feio. Mas eu tenho que enxergar como é, vou lá na prática e enxergo, e aí eu faço o processo certo. Muito bom, muito Acho que bom. essa é a grande sacada. Muito bom. Priscila, a gente tem uma pergunta aqui do Igor Sixel, acho que fala assim. Boa noite. Vocês envolveram o RH na aplicação e como foi o engajamento do time operacional? Eu não sei o que ele quis dizer com aplicação. Eu não sei se ele estava querendo falar do quadruple M, melhor ajustar aí o que a gente está falando. Porque assim, as metodologias, qual é a recomendação, tá? Que o IHI normalmente faz para implantação, porque na verdade não é um projeto, tá? Você não vai pegar isso aqui e vai fazer um projeto, não. Ele é uma diretriz de como atuar em sistemas de saúde. E aí ele trabalha com sponsors de projetos. E aí, óbvio, que essa cadeira de entregar alegria no trabalho pressupõe eu ter a gestão de RH com esse olhar. E aí eu sempre brinco que é o gestor do RH de verdade, né, a área de recursos humanos, com quem é o gestor de RH do dia a dia. Então tem que fazer essa interação com quem é a liderança diária, né, a liderança dos processos. Precisa sempre ter interação. Eu brinco que a área da saúde que não interage RH com essa sustentação não consegue mudar o degrau, porque eu dependo, lembra que eu preciso de pessoas, processos e estrutura. Senão, eu vou começar a ser injusta, né? Quando eu falo de cultura justa, por exemplo, eu vou começar a ser injusta nas minhas ações, porque eu vou colocar tudo culpa nas pessoas. Isso precisa ser um processo estruturado. Exatamente, exatamente. Agora, Priscila, olhando esse quarto passo aí, que você falou que tem os 2 anos que foi incluído, né? Antes era a tríplice, agora tem esse quarto passo. Na hora que a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo agora, que a gente do lado de fora do sistema de saúde e tudo mais, das instituições, a gente não tem noção do que vocês vivenciaram no auge e o que vocês vivenciam agora, continuam vivenciando. Como é que vocês cuidaram dessa parte dos colaboradores nesse momento de uma gestão de uma crise, de uma pandemia, né? Acho que tem uma coisa importante que, assim, saiu na frente quem já tinha processos estruturados. Não adianta dizer que deu tudo certo para todo mundo se isso não estava desenhado, porque quando você não tem processos que sustentem, isso não funciona. Então, acho que tem um ponto inicial que é ter o manejo de crise. Em que momento você vai startar essa crise interna? Tem gente que deixou para startar em março, tem gente que startou em fevereiro. Isso é a dinâmica, por isso que esse olhar é diferente. E, sem dúvida, ter um programa estruturado de apoio ao profissional faz toda a diferença. Eu identificar a oportunidade, porque lembrem-se, gente, no começo a gente sofreu 2 pandemias juntas. A gente tinha a pandemia biológica e a gente tinha a pandemia de informação. E na informação a gente tinha fake news. A gente não sabia, e assim, não vou falar o nome da rádio, mas todo mundo vai saber, a gente viveu a era dessa rádio que em 20 minutos tudo pode mudar. Você falava uma coisa e daqui a pouco não. Tem uma gestão de pessoas que dê suporte para o líder, não sei, não dá certo, porque a gente não sabia muita coisa. Então, assim, eu lembro com a história da liberação das máscaras, né? A gente começou com a história lá atrás, libera, não libera, tem recomendação, não tem, ainda não é. Mas se liberar, como que vai ficar? Todo mundo tem EPI, todo mundo tem, né, suprimentos. E acho que faz total diferença ter a área de recursos humanos, gestão de pessoas, nisso, porque, de novo, tem que estar junto, não pode ser área separada, senão não funciona. Então, rapidamente identifica, mitiga esses riscos e trata as consequências. Porque a gente tinha colaborador que não tinha sintomas do Covid, mas ele tinha medo. E
Quer algo mais temeroso para um processo de trabalho em que eu dependo de alta confiabilidade, eu tenho uma equipe trabalhando com medo? E assim, e aí pensar em você, né, quanto pessoa, como você faz essa vivência, né? Porque não teve um dia sequer que eu não voltei para casa, e eu não sou uma pessoa panicada, mas assim, não era medo de chegar em casa e abraçar meus filhos, porque eu abraçava meus filhos sim, mas assim, nós tínhamos cuidados, e nós temos cuidados diferenciados, porque eu sempre penso, tem um pressuposto que eu preciso da informação para a tomada de decisão. E a gente precisa ter esse momento de dizer, essa decisão é clara, eu vou por esse caminho, ou eu não sei. O eu não sei, na melhor hipótese, eu vou fazer isso. Senão a gente bagunça e cria um clima de ansiedade. A Sobrasp, que é a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente, em conjunto com a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, fez um trabalho muito legal, porque esse ano a OMS colocou o Dia Internacional da Segurança do Paciente, que é 17 de setembro, então colocou essa jornada desse ano em prol dos trabalhadores, falando que colaborador seguro é paciente seguro. Eu não posso desassociar isso. Então, não adianta, por exemplo, eu não ofertar os equipamentos de proteção individual para o colaborador e achar que isso vai estar afetando só o colaborador. Não, isso vai afetar o paciente que não vai ter esse cuidado. Então, eu acho que a Organização Mundial da Saúde teve um olhar aí brilhante nisso, de identificar que, gente, a gente precisa olhar essas pessoas no burnout, no medo, em como elas olhavam o transporte, pensar como elas chegavam nos locais de trabalho. E a gente viu muitas discussões, foram uma série de lives, depois, quem tiver a oportunidade, está disponível no YouTube, foram uma série de lives com experiências de vários hospitais do Brasil inteiro que puderam falar desse tema, como trabalhar com os cuidadores, com as pessoas que cuidam nesse dia a dia. Acho que faz muita diferença. Legal. Depois, se você puder passar para a gente, Priscila, o link de onde a gente... Eu te compartilho. Eu deixo no comentário do vídeo. Compartilho, sim. Achei que foi brilhante. Final. Não, eu acho que é fantástico para a gente poder complementar o conhecimento toda semana de experiência do paciente, né? A gente está chegando no final, mas eu tenho mais duas perguntas. Uma que é, como é que você tem enxergado o futuro da experiência do paciente? Se a gente falar aí nos próximos 3, 5 anos, como que você acha que vai estar essa experiência do paciente? Eu acho que a gente já mudou, né? A gente já está lá aí na terceira era, em que a gente já tem o paciente mais empoderado, o paciente com mais informação. Na minha visão, a quarta onda vai ser da gente qualificar essa interação e esse empoderamento. Porque ele já vai saber, então assim, quem é daqui que está na live que não pesquisou sintomas do Covid na internet? Ele vai ter essa oportunidade, mas eu acredito que com os serviços trazendo isso de uma forma mais qualificada, ele vai poder ter empoderamento qualificado e poder fazer melhores escolhas. Porque hoje a gente tem um problema para escolher um carro, e eu vou falar de carro que eu entendo quase nada, então eu tenho que ir atrás. Você vai lá e fala, eu só quero saber se tem 3, 4 portas, 2 portas, tem área, eu vou por essas coisas básicas. Isso, para mim, é a minha experiência. Agora, vai comprar um carro com homem. Ele quer saber os cavalos, a válvula, não sei das quanto, combustível, porta-mala em litros. Eu não sei quantos litros cabe no porta-mala. Mas na experiência do paciente, a gente não sabe qual é o resultado assistencial. Eu vou escolher baseado em quê? Então, eu acho que essa quarta era, nessa qualificação, está a escolha baseada em dados. Então, eu torço para que nesses próximos 5 anos a gente gire a chavinha, comece a ter dados publicados, transparentes, comparáveis, para eu dizer assim, eu vou escolher fazer uma cirurgia plástica. E quando foi meu evento adverso, pegando esse gancho, eu levei 6 meses para escolher. Eu estava dentro de um grupo de hospitais em que eu podia olhar os resultados, né, experimentar os resultados desses cirurgiões plásticos. E eu não tenho dúvida que eu fiz a melhor escolha. E aí,
Quantas pessoas têm essa oportunidade hoje, em que você fala assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Qual é o resultado que você vai comparar? Eu vou comparar preço? Eu vou comparar qual hospital ele atende, porque aí eu vou olhar a comparação pela hotelaria? Gente, segurança do paciente, experiência, elas vão se diferenciar num único momento, que eu sempre brinco que é no assento do avião. Então, que a gente pode transportar para o hospital. Segurança do voo é igual para quem está na primeira classe, para quem está na classe executiva ou para quem está lá, eu brinco, na Animal Class. Lá na última cadeira. A segurança é a mesma. Não muda. E não adianta eu dizer porque eu estou na primeira classe é mais seguro. Não vai, é a mesma. As amenities vão mudar de acordo com o local que eu estou sentada. Mas lembra lá do pilar das pessoas? As pessoas vão fazer experiências diferentes nessa interação. Quem disse que a comissária que vai me atender na primeira classe vai me tratar melhor do que vai me atender na executiva? Não é uma regra, porque eu, de novo, tenho pessoas. Não é matemático, né? Então, não é matemático. É isso que a gente precisa tratar. Você falou bem, não é matemático. Eu preciso entender que eu estou falando em algo maior do que isso. Muito bom. E para a gente poder fechar, que a gente já completou, a gente nem percebe, né? A gente já completou 1 hora de bate-papo aqui. E aí, para a gente poder fechar, minha última pergunta, deixa eu até ver se eu estou ignorando alguém aqui. Não. Minha última pergunta, Priscila, para você é: qual conselho que você dá para os profissionais que atuam na área de saúde em termos de entrega de experiência? O que você acha que está faltando, que eles deveriam se preparar, deveriam olhar mais? Que conselho que você dá para os profissionais da área de saúde? Eu acho que, primeiro, que entender que a experiência do paciente é uma ciência. Não achem que vocês comprando um gibizinho na banca de jornal, vocês vão conseguir entender. Não estou também dizendo que é um bicho de 7 cabeças e tem que ler um tratado. Mas, assim, experimente entender os conceitos chaves dessa interação. Porque, entendendo o método, fica mais claro de você não comparar, esse paciente é chato. Não, ele não é chato, gente. Ele está empoderado, ele está ativado e ele vai te perguntar. Então, o seu olhar para essa oportunidade de cuidado muda, porque você começa a entender qual é o papel. E aí eu sempre brinco que, do jeito que a gente nasceu lá atrás com o qualitês, agora a gente está com o experimentês, porque a gente começa a falar de ativação de paciente, educação de paciente, não sei das quantas, e as pessoas falam, mas o que é isso? Então, acho que serve entender esses contextos que são chaves. O que é a jornada? Por que fala jornada? Então, acho que faz sentido ter esse arcabouço dessas informações que são básicas. Ninguém precisa virar doutor em PX, mas precisa entender esses conceitos e entender como elas se aplicam na prática. Porque enquanto a gente olhar tudo separado, por isso que eu sou apaixonada por isso aqui. Se a gente olhar separado, cada hora a gente vai drivar as pessoas por um lado. Mas quem diz que eu passo plantão certo e a pessoa mudou o drive do negócio para a experiência? E aí ela está lá no negócio, ela está correndo atrás de economizar na hora de fazer uma administração de medicamento. Então, assim, não faz sentido. Eu preciso entender que eles precisam estar sempre com o mesmo peso. Claro que eu vou ter momentos, e a pandemia trouxe isso, de oportunidades para a gente direcionar alguns com prioridade, mas não prioridade estratégica, dizer, todo mundo para esse. Não, naquele momento, talvez fosse mais importante esse acesso, talvez esse acesso. E aí a gente vai direcionando. E não achar que eu vou fazer isso sozinho. Acho que isso é difícil. Precisa ser experimentado, conhecer pelo menos essas informações que a gente está falando, para não entender. A pessoa fala, NPS, a pessoa fala, mas do que ela está falando? Até porque na saúde a gente adora uma sigla, uma desgraça que a gente fica com a sigla, óbvio. Experiência do paciente, é NPS. O que é o NPS? Porque aí as pessoas repetem e elas nem sabem o que é. Então, assim, vamos deixar isso claro para as pessoas.
elas só vão poder entregar aquilo que elas conhecem. Sem conhecer vai ficar difícil de entregar. E elas não têm mal intenção, gente, isso é importante. É costume, né? Na, É costume, né? na metodologia de avaliação de cultura justa, que é um método que a gente identifica dentro de evento diverso, mas ele pode ser aplicado para experiências, para más experiências e para boas experiências eu nunca vi ser aplicado, mas para más experiências eu já vi. A metodologia que é uma árvore de decisão de um psicólogo que chama Reason, ela experimente situação intencional, se eu tenho processos que sustentem, políticas que sustentem, então ela sabia o que ela estava fazendo, aí a gente passa por um outro modelo que é avaliar teste de substituição. Outra pessoa na mesma interação agiria da mesma forma, e a gente vai olhar o histórico, a gente vai olhar o que tem referencial externo e tal. E aí a gente define a qualificação do erro. Se eu estou falando que é um erro de sistema, se eu estou falando que foi uma violação imprudente, ou se foi um dano intencional. Eu posso te dizer, nesses 10 anos, eu trabalho com matriz de responsabilização há 6. Tem um trabalho publicado, né? Você até publicou um trabalho, né? Publiquei, em que a gente usou essa... Cortou um pouquinho, Priscila, está cortando. Oportunidade para olhar a matriz de cultura. A gente não entendeu no início. Melhorou? A gente não entendeu. Parou assim, publiquei um estudo, e aí parou. Nessa publicação da matriz de responsabilização, a gente atrelou as questões de NPS com a matriz de responsabilização. Então, assim, a gente pegava a oportunidade no Net Promoter Score, né, nessa régua, nesse proxy de experiência, porque falar que o indicador de experiência é um pouco, da minha concepção, um pouco errado, ele é um proxy da experiência, né, o marcador dessa experiência. A gente pegou o NPS, identificou os detratores e foi entender na jornada aquele ponto que falhou e botou na matriz para entender a responsabilização de quem prestou o cuidado. Isso serve para evento adverso, serve para várias coisas. Nesses 6 anos aplicando, trabalhando, fazendo modelos de atuação com essa matriz, eu posso contar nos dedos, eu acho que não passa de 10 que foram erros danosos, assim, a pessoa quis fazer. Aí eu estou falando de assédio sexual, assédio moral, de situações que a pessoa quer fazer, levantou hoje. Mas, intencionalmente, gente, né? Intencionalmente. É um volume muito pequeno. As pessoas não saem de casa querendo maltratar. Por isso que entender aqui a experiência do cuidador, né, de quem entrega o cuidado, é importante para a gente não culpar as pessoas. Então, por isso que a cultura justa vem para isso, para direcionar esse proxy. Muito bom. Uma aula, né, gente? Pensa bem, a gente está aqui, 1h10 já tendo uma aula. Priscila, foi muito rico de detalhe, de explicação, de análise. Poxa, muito obrigada mesmo. Abriu essa semana aqui com chave de ouro. Foi muito bom mesmo. Obrigada a você aí, Cláudia, pelo convite. Acho que vocês estão num processo de trabalho importante que é desmistificar a experiência do paciente. Já dando spoiler, vão ter pessoas ótimas aí durante a semana que eu já bem soube. Essa mas semana também está de peso. Eu falo de verdade com paixão, porque a minha experiência na área de qualidade e segurança, eu estou há 10 anos nessa área, exclusivamente nessa área, e há 9 eu perdi a minha mãe com um evento adverso grave. E identificado num processo em que a experiência das pessoas que cuidavam não era a melhor adequada, apesar dela ter processos que sustentassem se ela tivesse sido vista adequadamente. E eu lembro que no dia que, para mim, foi horrível dizer, poxa, eu sou da área da saúde, trabalhei muitos anos focado em cardiologia, como a sua mãe morre com 55 anos e você não pode fazer nada, né? Nem direcionar ela para um hospital que ela pudesse ter o melhor cuidado. Não deu tempo. E aí, naquele dia, eu brinco que uma coisa eu defini na minha vida que, óbvio, eu tenho aí o meu trabalho, a minha fonte de renda, as maneiras que eu faço para ter fonte de renda,
mas eu jurei que eu sempre iria trabalhar para levar a melhor informação que eu tivesse para as pessoas de uma forma acessível. Porque sem ter isso, não é todo mundo que tem oportunidade de estudar. Eu agradeço imensamente a oportunidade que eu tive de estudar e que eu tenho de estudar. Sou uma apaixonada, mas as pessoas nem todas têm oportunidade. E hoje a gente tem isso muito rico. Há uns 10 dias atrás, eu tomei uma decisão de separar meus Instagrams, eu estou separando o pessoal do profissional, porque a gente usa o LinkedIn, sim, mas a ferramenta de chegar fácil nas pessoas, a gente já sabe que não é todo mundo que usa o LinkedIn, porque ainda acha que LinkedIn é procurar emprego, e não é uma ferramenta profissional, mas ok, então vamos... É a rede social que eu É mais gosto, é super! o LinkedIn. Ela é muito rica, o LinkedIn, mas como que eu faço isso chegar nas pessoas que às vezes estão lá, um processo de coaching que eu faço com a minha coach, e eu falei, bom, eu vou mudar, porque assim, não faz sentido saber se eu estou com meu filho num restaurante, se eu estou publicando num teatro, para todo mundo. E aí eu comecei a separar, né, tirar algumas pessoas do meu pessoal, porque a minha relação é de trabalho, assim, me viu num congresso, me achou, e eu adicionei, vira aqui. E isso faz sentido, assim, eu direcionei meus esforços para o pro bono focado para isso, fazer as pessoas buscar informação. A informação está lá, está rica, está muito disponível, a gente só precisa ter caminhos. E talvez essa facilidade de buscar e ter informações, e acho que essa semana, para quem era da área da saúde, é um grande caminho, é oportunidade livre, aberta, está lá para assistir, acho que o foco é esse. Muito bom. Depois você me passa, Priscila, seu LinkedIn, esse Instagram profissional, para a gente deixar também linkado aqui no vídeo. Passo sim, pode ficar tranquila. Muito bom. Pessoal, até amanhã. Amanhã a gente tem mais CX Now focado em experiência do paciente, 8h30 aqui no canal de novo. Obrigada, Priscila. A gente realmente tem paixão na sua fala. Então, é rico e a gente realmente vê isso. E a gente vai ter mais oportunidade de falar aí pela frente. Obrigada, Priscila. Pessoal, Cláudia. Muito obrigada. Bom descanso. Até amanhã. Tchau. Até amanhã. Tchau.